Sem mais. Questão de número 2. Diz exatamente assim pra gente, ó. 2. Ah, um combinado, antes que eu me esqueça. Ô, gente, seguinte. As questões, elas vão abarcar todo o conteúdo programático. Então, vocês vão perceber que as questões elas estão organizadas por uma sequência do seu conteúdo. Então, a gente vai começar com princípios fundamentais, a gente faz direitos e garantias fundamentais, a gente vai para organização administrativa, a gente chega em poder judiciário, a gente fala sobre segurança pública, sobre Declaração Universal e Convenção Americana de Direitos Humanos. Como já dito lá atrás, a única questão que nós não faremos é sobre LINDB. Fechou? Então, bora. Próxima questãozinha aqui, ó. Questão número 2, diz assim pra gente. No direito, os princípios são identificados como normas amplas. Então, peraí. Ele está falando sobre princípio, Augusto. Exatamente isso, vamos destacar. Está falando que no direito, os princípios são normas amplas. Tem que me chamar a atenção disso aqui, ó. Como normas amplas, abstratas e genéricas. Isso é a definição do que é um princípio. Na Constituição Federal estão presentes princípios estruturantes. Uma repetição, gente. Princípios estruturantes. E quais são os princípios estruturantes? Pode ser que o examinador não queira isso, mas eu tenho que aproveitar uma oportunidade. É muito provável que esses princípios estruturantes aqui anunciados são aqueles princípios que estruturam a República Federativa do Brasil. Aqui é muito provável que ele esteja falando sobre princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, inclusive, eles se encontram onde, Augusto? Aqui, ó, do artigo 1º ao artigo 4º. Nossa, Augusto, mas e se não perguntar sobre isso? Tempo você não perdeu, pelo menos aqui comigo, porque você está revisando a matéria. Claro, artigo 1º ao 4º de quem? Da Constituição da República de 88. Só que você não pode esquecer que o princípio de relações internas, os princípios fundamentais, se dividem em 4 blocos. Quem são eles? Primeiro, cuidado com isso agora, os fundamentos previstos no artigo 1º, a separação dos poderes no artigo 2º, fechou? Mas temos ainda os objetivos fundamentais previstos no artigo 3º e os princípios que a gente falou na questão anterior, os princípios de relações internacionais. Previstos onde, Augusto? No artigo 4º. Vamos deixar bem claro aqui, para ficar organizado para vocês. Ó, artigo 1º, aqui artigo 2º, aqui artigo 3º e aqui artigo... Deixa eu só tirar daqui, porque não vai ficar visível para vocês. Então, rapidinho. E aqui, ó, artigo 4º da Constituição. Ok? Então, pode ser que o examinador esteja falando exatamente aqui nesses princípios estruturantes disso. Claro que agora eu vim destrinchar isso para vocês, mas na hora da prova, minha cabeça ela está fervilhando. Ela está alerta, ela está atenta. Ela falou, ó, princípio estruturante. Segunda vez que o examinador falou sobre isso. Importante. Atenção. Que esses princípios são estruturantes? Pô, eu tenho que lembrar do início da Constituição, que é conteúdo programático. Mas vamos lá. Que serve como fundamento. Oh, maravilha! Aqui, inclusive, eu vou destacar assim, ó. Princípios estruturantes que servem como fundamentos da República Federativa do Brasil. Aqui está um detalhezinho. Olha para onde o examinador está me levando. Fundamentos. Você está falando sobre fundamentos da República Federativa do Brasil? Um dos princípios estruturantes. E aí, de fato, o examinador acabou de dizer, parabéns, João Augusto. Você entendeu o que eu estava querendo dizer. Só que em vez de colocar lá no enunciado a palavra princípios fundamentais, o que coloquei? Princípios estruturantes, porque estruturam a República Federativa do Brasil. E olha que bacana. Um dos princípios estruturantes são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão elencados no artigo 1º. Então, observe, gente, qual você acha que é a questão? A questão está falando exatamente sobre fundamentos, sobre exatamente o artigo que você já domina, que é o artigo 1º da Constituição. São 5 os fundamentos. Soberania, cidadania, lembra-se disso? Dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, valores sociais de trabalho e pluralismo político. Fechou? Mas vamos lá na questão. Diz assim pra gente, ó.
E aí, bem baixo, figura entre os mandamentos. Aí você fala, pô, mandamento. Gente, a questão é boa, a questão é bem elaborada, a questão não é fácil, a questão trata de um assunto básico, mas de uma maneira requintada, de uma maneira que exige interpretação. É essa questão que eu espero que vocês enfrentem em prova. Por quê? Porque avalia. Vai ter gente que não vai entender o enunciado, não vai entender o comando. Peraí, Augusto, uma hora ele está falando sobre princípios estruturantes, uma outra hora ele fala sobre fundamentos, e agora ele fala sobre mandamentos. Você sabe o que o examinador está avaliando? Está avaliando o seu vocabulário, a sua capacidade de interpretação, de raciocínio. Essa é a verdade. E quando ele está falando aqui sobre mandamentos, que mandamentos são esses? Ora, ele está falando exatamente sobre quais mandamentos? Simples, gente. Ele vai falar sobre os mandamentos que estão elencados aqui, ó, nos fundamentos, no artigo 1º. Quer ver? Bora lá. Alternativa, letra A. Pluralismo político. Ah, só um detalhe. Está pedindo para marcar a alternativa certa ou errada? Alternativa correta. E olha que isso não está expresso, mas está implícito. Fechou? Letra A. Pluralismo político. Pô, verdade. Pluralismo político está lá no artigo 5º, perdão, no artigo 1º, no seu inciso 5. Pode ser alternativa letra A? Pode. Por que não vai ser? Porque eu não li as outras alternativas. Olha a letra B, diz assim pra gente, ó. A redução das desigualdades sociais. Gente, redução de desigualdades sociais, sabe o que é? É objetivos fundamentais. Então é artigo 3º e não artigo 1º. Então eu já eliminei a alternativa letra B. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é um objetivo fundamental. É previsto onde, Augusto? É previsto também no artigo 3º. Então já eliminei a alternativa letra C. Letra D. O bem de todos sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade. Isso também é um objetivo fundamental. Artigo 3º. Então, observe que, de fato, o gabarito é a alternativa letra A. Viu? Mais uma vez, o que nós tivemos a oportunidade de fazer numa questão como essa? Primeiro, a constatação de que ela foi toda destrinchada, vocês tiveram tempo gasto no enunciado, o tempo foi estratégico para identificar os elementos do enunciado, você entendeu a pergunta, já sabia para onde você deveria ir. Por quê? Aqui o examinador ele quis brincar com você. E por quê? Porque ele colocou 4 alternativas sobre princípios fundamentais. Mas a pergunta não era sobre princípios fundamentais, que ele chamou de estruturantes. Ele queria falar sobre o quê? Fundamentos. Mas o comando da questão falava de mandamento. Que mandamento era esse? Os fundamentos. Então, o candidato incauto, desatento, provavelmente poderia assinalar qualquer uma das alternativas. E ainda chegaria ao fim da prova dizendo que a questão tinha que ser anulada, porque não tinha nenhuma resposta correta, porque todas eram possíveis. O que o candidato não percebeu? Ele não entendeu a pergunta. Fechou? Boa questão, né? Simples, mas bem elaborada. Vamos fazer uma coisa? Cortezinho, 2 questões iniciais, próximo bloco, e a gente volta a fazer as questões seguintes.